Cacilda, estamos perdendo feio pra Bakugan e Beyblade. Temos tantas contas. O que precisamos é de um novo brinquedo, algo que ninguém nunca tenha visto. E se a gente juntar os dois em um só? E essa é a história de como nasceu Monsuno. Eu juro que eu nunca mais vou fazer imitações aqui no canal. Não consigo ler nada. Tá bom, eu posso ter dado uma exagerada, mas é assim que eu imagino os executivos da Nick planejando. Pera aí, mas Pica-Pau nem passava na Nick. Essa imagem nunca fez tanto sentido assim. Monsuno era um desenho pro nicho garotos adolescentes que foi transmitido no Brasil por volta de 2012. Nos States ele foi mandado diretamente para o canal Nicktoons, que eu não sei se era o equivalente do Nick Jr. de lá, na época. Muito provavelmente não, tá? É que como a Nickelodeon tem um monte de seriado, esse devia ser o canal em que os desenhos eram direcionados. Mas como esse canal nunca existiu no Brasil, pelo menos eu não me lembro, então tenho certeza que... quer dizer, peraí. Existiu? Pam, pam, pam. Bom, apesar dessa nova descoberta, a casa de Monsuno no Brasil foi a própria Nickelodeon mesmo, sendo na verdade mais uma tentativa da Bandai de lucrar com uma fórmula já comprovada antes que dava resultado com os Beyblades da Hasbro e o que eu acredito ser a comparação mais óbvia, Bakugan. Monsuno não é exatamente uma cópia, como eu comecei o vídeo em tom de brincadeira, ele é uma espécie de mistura dessas duas principais inspirações. Foi descoberto pelo pai do nosso protagonista Suno uma nova forma de vida microcelular e após muita pesquisa, muitos estudos e muito financiamento jogado fora daqueles que se tornaram um dos vilões da série, mas pra essa parte ninguém olha, uma nova forma de vida microcelular chamado Essência de Monsuno, pelo menos como foi batizada, que poderia se desenvolver em novas criaturas mais fortes e muito maiores, a partir da combinação genética com os animais já existentes, e colocados em cápsulas para que eles pudessem se desenvolver. Agora, nossos protagonistas vão precisar fazer essas cápsulas girar para liberar o seu monstrinho especial que vai entrar nas batalhas e apresentar a dinâmica dos jogos e do brinquedo que essa série quer nos vender. E é exatamente assim que se brinca de Monsuno também. Você faz a cápsula girar, bater na do seu amigo e liberar um bonequinho. É diferente. É diferente de Beyblade e Bakugan. Bom, agora eu vou ter que repetir uma coisa que eu falei no vídeo de Kaijudô. Eu nunca assisti o desenho Monsuno na época em que ele passava. Eu só tinha a lembrança dos comerciais do brinquedo e do card game passando na televisão. Eu acho que ao mesmo tempo que pode ser bom não estar no mesmo canal das suas concorrentes, para não precisar ocupar internamente um lugar que outro desenho ali já ocupa, mas ao mesmo tempo isso pode ter um impacto no sucesso do desenho, sei lá. Isso tem cara de um desenho da Nickelodeon pra vocês? Mas exatamente por causa disso, a memória afetiva não teve influência na minha análise sobre Monsuno, o que pode gerar uma grata surpresa como foi em Kaijudô, ou jogar o gosto por assistir essa série lá pra baixo. Mas como de costume, eu vou citar o que o desenho tem de diferente e no que ele poderia ter sido mais. Então, vamos lá. Bom, a série já chegou com 52 episódios divididos em 2 temporadas e ainda foi renovada para mais 3 episódios numa terceira, o que normalmente é um bom sinal. Mas quando se trata de uma série com o objetivo claro de fazer propaganda para produtos, pode perceber que o número de episódios é um pouco mais elevado mesmo. E logo de cara eu já digo pra vocês que qualquer boa vontade que a gente pode ter com Monsuno é jogada no lixo por causa dessa qualidade grotesca de animação que a série possui. Os monstros estão longe de ser o problema de Monsuno, muito pelo contrário, funcionam muito bem. Alguns são genéricos, alguns são bizarros, mas no geral, apesar de passarem uma vibe meio Bakugan, eles conseguem ser imponentes ao seu modo, com identidade, e eles fazem com o que podem bestas assustadoras. Ou numa forma melhor de comunicar, uma criatura que eu tenho certeza que você não gostaria de encontrar na hora do café da manhã dela. Eu não disse assustador no sentido filme de terror, mas no sentido inquietante do urso mortal, sabe? Ou de todos esses momentos que eu citei no meu vídeo de momentos sombrios dos desenhos, depois assiste lá. O urso em si é um dos poucos animais que me causa muito medo na vida real, e nas animações não seria diferente. É óbvio que eu tô falando tudo isso por causa do Loki. Ele realmente se destaca no meio de todos os outros, e até nos apresenta o padrão que os outros Monsuno vão tentar seguir em visual.
sendo animalescos com esses detalhes que remetem a experimentos de laboratório modificados, ao mesmo tempo que são um pouco místicos. E apesar de um efeito visual cru ali e uma animação estática aqui, o resultado é na maioria das vezes satisfatório. Vários Monsuno me parecem mais legais do que diversos Bakugan, por exemplo. Mas o grande problema é que o desenho não é só eles lutando na tela o tempo todo. E eu nunca achei que eu ia considerar esse um problema. Porque apesar de toda a expectativa da Dentsu e da Jakks Pacific, a empresa que fabricou os brinquedos de Monsuno, dele poder se tornar um sucesso globalmente, eles não confiaram a animação a um estúdio verdadeiramente capaz. E eu não tô falando da Nickelodeon, mas sim um estúdio japonês, que eu não sei se estava falindo, se estava passando fome, que não era a Toei, mas que estragou rápido as minhas experiências com Monsuno. É exatamente por isso que esse desenho parece tanto um anime. Aquele episódio do Naruto contra o Kiba ou o Sasuke sempre que dava mole. Bota na conta da Larks Entertainment essa daí. Todo momento de tranquilidade é uma forma de apreciar como as coisas não foram bem feitas. Mas pelo menos o mascote eles fizeram direito. O pessoal, quando vai lembrar desse desenho, lembra do urso branco do gelo. Sobre os personagens principais, nós temos, pasmem, o protagonista, a garota e o inteligente alívio cômico. Mas eu tenho que admitir que eu tava gostando bastante das interações entre eles. Parecia que a equipe toda ia puxar pra um tom mais tecnológico, que todos seriam gênios de alguma forma diferente. Mas já no quarto episódio, absolutamente todas as interações entre esses dois estavam me irritando. Pelo menos o desenho não demora muito para introduzir outros dois personagens ainda mais interessantes para a equipe, que são o Dax. Ele tem uma relação com o pai do nosso protagonista que tá desaparecido, e também o Bial, que vai trazer muito conceito novo e desenvolver, explorar mais a lore da série. Lembra do primeiro episódio, que eu não falei aqui, mas o mundo é literalmente explodido em um dos sonhos do Suno, destruído. Então, meio que nossos protagonistas são os escolhidos pra impedir que isso aconteça. Baita jeito de começar uma história, inclusive. Eu tinha que ter citado isso como um ponto positivo, uma qualidade. O Suno, apesar de extremamente genérico, tem algum carisma. O problema é que em vários momentos parece que é a Jinja que devia ser a protagonista. Ela parece mais legal do que o Prota. Só não é tão invencível nas Monsuno Battles. Em toda a primeira temporada, ele e a equipe ainda estão descobrindo sobre os Monsuno e correm atrás de encontrar o pai dele, que tá desaparecido, o Dr. Suno. É um mistériozinho legal que o roteiro tem qualidade e capacidade de manter a gente instigado ao decorrer dos episódios, ao mesmo tempo que apresenta outras tramas, outros personagens e elementos da história. No geral, eu acho que Monsuno tem vários elementos e sabe muito bem te manter instigado entre os episódios, entre a apresentação e a concretização de uma coisa realmente acontecer, sabe? Como os agentes da organização Storm, por exemplo, que em teoria vão usar os Monsuno não apenas para serem vilõezões, e estão desde o primeiro episódio caçando o nosso trio. Que fica óbvio logo de cara pra gente que o líder bonzinho da dupla de inimigos ali vai se aproximar do nosso grupinho, mas como ele vai fazer isso é exatamente esse ponto que instiga, e o que eles querem no final das contas. São essas pequenas coisas que tornam interessante e que são muito bem postergadas. O próprio vilão principal, o Dr. Clips, que criou seus próprios Monsuno e sua própria organização, é outra prova disso. O grande problema aqui, e que eu posso dizer que essa série me ensinou, é que plantar mistério é fácil. Porque, como eu falei, a série planta perguntas, tem promessa de história, mas o difícil é executar isso com um bom ritmo e nos gerando emoções no meio do caminho. Não me levem a mal. Como eu falei antes, se a animação fosse boa, 50% do problema estava resolvido. Mas o roteiro também não se esforça, também não me ajuda. É muita solução fácil dentro de um mesmo app. Eles conseguem passar pra gente uma sensação real de ligação entre o Locke e o Suno. Eu não sei se só porque ele é o protagonista, mas pelo menos em mim eles conseguiram. E aí o roteiro tenta fazer a mesma coisa com um amigo insuportável dele. E a criatura que é tão especial que eles tiveram que manter fora da cápsula pra estudar. E não. Só não. Eles não chegaram nem perto de me convencer. E aí que eu acho que a situação fica um pouco difícil pra Monsuno por causa disso. O mundo, o world building, ele tem ideias interessantes, pô. Gostinhos que a gente tava tendo antes começam a se concretizar com o Bial, quando ele aparece e traz um monte de conceito. Mais pra frente tem as Mãos do Destino, a Resistência Ford, as novas temáticas pros grupos de Monsuno que vão aparecendo. Pô, tem Monsuno dinossauro, tem Monsuno alienígena, que criança não gostaria disso.
E também o desenho tem uma variedade interessante de vilões. São muitos vilões main, sabe? Líderes, vilões poderosos, o que é algo legal, é interessante. Creio que a animação também, que eu falei tão mal, vai melhorando a partir das outras temporadas, ela é pior na primeira. Tudo isso poderia ser um motivo de eu estar explicando aqui agora o sucesso de Monsuno, mas creio que isso não ocorreu, principalmente pela dependência dos brinquedos. Eles acabaram chegando numa época em que o mercado já estava estabelecido com sucessos muito grandes. Ele não estava começando ainda, então o Monsuno veio um pouco atrasado. Em vez de surfar na onda, ele acabou sendo taxado como uma versão com menor qualidade. Com Bakugan e Beyblade já muito bem estabelecidos e uma animação que os fãs consideraram mais funcional do que empolgante, Monsuno acabou ficando no meio do caminho pra mim. Não chegou lá, sabe? Mas se você discorda completamente de mim, não tem problema, eu nunca vou tentar te convencer que algo que você gosta é ruim. Mas se fosse pra dar uma dica, eu daria preferência pra assistir Kaijudô. De qualquer forma, os episódios de Monsuno estão no YouTube, assista e comente o que você acha. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, valeu, até a próxima e fui! Tchau!